É hora da sua análise, do seu review do capítulo 1015 de One Piece. Baita capítulo, galera. Aconteceu muita coisa, muita coisa. Primeiro que a gente tem uma definição, né, de mais uma luta, Sanji versus Queen, e o Luffy se comunicou com o Momonosuke estando debaixo d'água, apagadão. O que é isso? É a voz do Joy Boy? Eu acredito que sim. O Luffy que carrega esse símbolo do Joy Boy. Em My Hero Academia, o All Might construiu o símbolo da paz e o Luffy está construindo o símbolo do Joy Boy, que já deve ter sido herdado por outras pessoas do passado, como o Gold Roger, por exemplo. Então não é apenas uma pessoa que existiu. Eu acredito que Joy Boy existiu lá no século perdido ou antes, mas depois o seu propósito herdado foi transformando outras pessoas em Joy Boy. Ah, mas isso é muito do destino, Matheus. Eu não diria. O Luffy, por ser quem ele é, por ser justo, por lutar contra a opressão, por ser carismático, ele virou Joy Boy consequentemente. Então ser Joy Boy não é pra qualquer um. Então a gente tem que debater e vai vir flashback aí, hein? Tô acreditando que veremos um flashback. E vamos lá, galera, dá like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder as próximas notificações. Sobre One Piece, a gente tem vídeo de previsões, terça-feira, vídeo de perguntas nas quintas, dia de sexta é o React, semana que vem do capítulo 1016, por exemplo, e aí no domingo temos o nosso One Piece Day, a gente tem a análise do episódio mais novo do anime e depois do capítulo mais novo do mangá, beleza? E vamos lá! Título do capítulo 1015 em português, no original, no oficial, Manga Plus, ficou Elo. Quando a gente vai para a tradução no inglês e no espanhol, a gente vê chains, cadenha, né, que é tipo corrente mesmo. E aqui teve, no título em português, ficou nesse sentido mais simbólico, né, do elo, do vínculo de Yamato com Kaido, que é a grande promessa para o 1016. Foi esse o gancho do capítulo 1015. E a gente tem uma capinha muito legal do Sr. Pink sendo levado por uma cegonha porque ele foi confundido com um bebê. Galera, além da ideia ser bem criativa, bem engraçada, que saudade do Sr. Pink, velho. Baita personagem. E ele, né, ele proporciona a melhor luta do Frank, de longe. É uma baita de uma luta. Vamos ver se Frank versus Sasaki supera. Eu acho difícil, né? Mas bom, eu tinha comentado com vocês que no capítulo 1014 foi muito simbólico quando a Balrog, através da divisão Mary, começa a comunicar para Onigashima inteira que o Luffy foi derrotado. A gente vê, né, o Queen mordendo o Chopper. O Chopper ele tava se sobressaindo, deu um tapona na cara do Queen, tava desviando dos golpes, tava dando mais porrada, tava agindo, né? Só que quando o Chopper descobre que o Luffy foi derrotado, quando ele recebe essa notícia, ele paralisa. E ele entra em desespero nesse capítulo. Algumas pessoas não gostaram disso. Mas, pessoal, não dá pra esperar uma atitude altiva de todos os Mugiwaras. O Chopper tem esse jeito inocentão. E, por mais que os Mugiwaras vão evoluindo na história, com o passar da narrativa de One Piece, eles ainda carregam aquelas características lá do começo que compõem a personalidade deles. Então, o Usopp, ele sempre vai ter um quê de medroso. Será que quando ele realizar o sonho de ser um bravo guerreiro do mar, ele vai deixar de ser medroso? Bom, mas o caso aqui é o Chopper, então ele tem esse lado inocente, né? Ele vai acreditando nas coisas, então ele entra em desespero. Minks, samurais estão também pensando, e agora, né? O que é que a gente faz? A moral vai baixando. Os aliados começam a hesitar. E um momento de hesitação pode significar derrota, morte. Então essa notícia ela veio numa péssima hora. Tem um painel que é muito interessante em meio a tudo isso, do Briscola, que foi um dos gifters que foram apresentados em alguns capítulos. Eu acho que ele foi derrotado pelo Sanji e pelo Jinbe ao mesmo tempo, mas ele ressurge com os curativos, e aí ele diz que se sente ótimo depois que comeu aqueles dangos da Speed. Os kibidangos, né, que a Speed deu pra ele também, que vieram da Otomar. Mas aparece o Briscola detonando um samurai. Então, tipo, ele comeu um kibidango e tá lutando contra um samurai.
Será que a Otama cria bolinhos defeituosos quando ela cria em grande quantidade? Então por que será que o Briscola tá atacando um aliado? Ele comeu o bolinho e depois ele foi curado por algum médico do bando do Kaido e, sei lá, cancelou o efeito do Kibidango? Então o Briscola, ele é bastante aleatório, mas foi um quadrinho que me deixou bem curioso aí. Um outro quadrinho que eu adorei, né? A gente tinha situado vocês, a gente vem situando vocês sobre os Bainhas Vermelhas e o Sanji com o Zoro, né? Ele tá carregando o Zoro, tá aí correndo pro grande salão junto com Izo e Kawamatsu. E é muito engraçado, né? O Sanji que só luta com os pés faz questão de dar um chega pra lá num Gifter com o Zoro na tala, velho. É muito engraçado. E o Zoro dormindinho lá com a bolha saindo do nariz. Muito legal, velho. E aí, além do Queen tá começando a se impor pro Chopper, vem mais um Candy Shower, ainda bem que não foi Golden Shower, do Pero, velho. Ele manda aquela saraivada de flechas doces e, como se fosse pouco, o Queen, ele também afia mais ainda os seus dentes. Tem umas agulhas, né? Um dente mais perfurante que vem do dente de verdade, né? Então é bem legal esse quadrinho do Queen, porque eu fico pensando que outras modificações ele tem no corpo. A gente já vê que o pescoço dele consegue ficar mais alongado do que o normal para um braquiossauro por conta dessas mudanças no corpo dele. Então eu quero ver outras mudanças. E aí quando o Queen vai morder o Chopper, ele até vai falando da carne macia do Chopper, chega o Sanjasu carregando o Zoro num Diable Jump, velho. E esse Diable Jump dele, né, é um novo golpe, se eu não me engano, é um novo golpe, Rotisserie Strike. E aí eu achei um pouco confuso. Quem viu o react desse capítulo viu que eu fiquei um pouco confuso, e até agora me encontro confuso para o que é que o Sanji fez, velho. Esse negócio de desse Rotisserie, o golpe do Sanji, é mais tipo, é um espeto que ele tá fazendo, mas tipo, só mostra o Sanji uma vez dando o golpe. E o Queen, ele começa a rodar, o pescoço dele começa a rodar. Então o Sanji foi dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, vários golpes, múltiplos golpes, ou ele deu apenas um, que fez o Queen girar ao ponto de bater no Pero. É isso aí, velho. O Sanji, ele comprou na promoção, né? Ele foi lá na lojinha, você compra um, leva dois, né? Que o Pero também saiu voando. Tipo, não creio que o Pero apagou. Só que é muito interessante, né? O Sanji dando um chutão desse e mandando um cara de 1 bilhão girando e o outro de 700 milhões lá pras cucuias, né? Mas o Nekomamushi ainda deve chegar aí e ter a sua luta com o Pero. E aí o Sanji até reclama do Chopper, né? Mas o Sanji, ele entende o Chopper, mas ele começa a querer colocar juízo como alguém mais duro, né? Então, pô, não chora. Quantas vezes a gente já viu um milagre? E realmente, né? São tantos. Contra o Crocodile, o Luffy perdeu 2 vezes até vencer. E é muito legal isso, né? Porque pra chegar no sucesso, na vida real, a gente também dá voltas, a gente falha, a gente erra, até que a gente chega num objetivo. Então é muito legal essas derrotas do Luffy. Aqui o Wano também, ele acabou de perder pela 2ª vez. Na 3ª, eu creio que ele vença, né? E aí o Sanji deixa o Zoro com o Chopper finalmente, e ó, cuida dele aí que ele vale por uns 10. E o Zoro acorda pontualmente pra dizer, o quê? Eu valho por 2.000. E volta a dormir de novo, galera. É muito genial isso. E o Sanji diz que cuida do Dino. Essa cena do Zoro dizendo que vale por 2.000 é muito aquela de Zou, né? Quando o Luffy fala, pô, a gente tem que resgatar o Sanji lá em Holy Cake. O Sanji tinha ido casar com a Purin, todo aquele dilema com a família dele. E aí o Luffy diz que ele vale por uns 1.000, o Zoro, ok, eu valho por 2.000. Ah, não, tá bom, Zoro, beleza. A gente entendeu, tá? E é muito legal esse revival dessa piada. E o Sanji vai lutar com o Queen. Deixa que eu cuido do dinossauro. E aí o Queen manda você, o moleque do Judge, né, o líder da Germa 66, a família do Sanji, né, o pai do Sanji. Então, galera, eu não tava achando essa combinação interessante, Sanji versus Queen. Porém, contudo, todavia, agora eu já acho melhor. Eu tava achando que o Queen,
ele poderia lutar com Frank ou Frank e Chopper ao mesmo tempo. Em antigos vídeos, não tão antigos assim, né? Vídeos de previsões e perguntas, vocês podem ver minha opinião sobre isso. Pô, o Queen poderia lutar com Frank, ou com Chopper, ou com Frank e Chopper. Mas o Sanji não combina muito. Mas eu acho que a gente vai ter uns flashbacks do Queen e vai ter uma coisa assim, né, do Sanji, né, que ele sofreu uma experiência no seu corpo, mas ele foi uma falha. E o Queen, ele é cheio de experimentos pelo seu corpo, cheio de modificações. Então é interessante, né, o Sanji vencer um cara modificado, sendo que ele foi uma falha para sua família. E aí, no máximo, eu acho que ele pode usar o traje Stealth Black da Germa 66, mas eu não acho que vai ter viagem nenhuma dessa de despertar fator de linhagem. Eu acharia isso muito problemático em One Piece. Eu vejo alguns de vocês falando, é teoria do Reddit, né? Então, tipo, fator de linhagem do Sanji. Velho, ele já depende do Stealth Black, às vezes, que é uma herança da Germa 66, que fez ele sofrer tanto, que fez a Sora sofrer, que faz a Heiju sofrer. Então, tipo, eu não acho que seria legal o Sanji depender de um power-up, de um upgrade para as suas forças, vindo da Germa 66, e algo meio que definitivo no seu corpo. O traje ele escolhe usar ou não pontualmente. E o Sanji é um cara que vai até o máximo dele, até o limite sem o traje. Quando ele vê que precisa do traje, ele usa. Se ele quer ficar invisível, lógico, tem que ser com o traje. Mas para ficar mais forte, eu acho que ele só usa o traje se não tiver jeito mais, né? Então tô curioso, achei legal, né? O Marco dizendo, pô, é por isso que eu gosto de vocês, Mugiwaras. Vocês não desistem, né? Vocês não param de lutar. Então tô curioso para ver um flashback do Queen como um gênio, né? Um dos grandes gênios de One Piece. Eu acredito que o Queen é um dos grandes gênios. Eu quero muito ver um possível flashback dele, não do tamanho de um da Big Mom, 2 capítulos, com algumas páginas, mostrando que ele já conheceu o Caesar Clown, que ele já conheceu o Vegapunk, que ele já conheceu o Judge. Seria massa, hein? E aí, a gente vai para o sótão do primeiro andar, onde vemos os corpos de Kiku, Kanjuro e Kinemon. Mas Kinemon ainda tá se tremendo, tá se movendo. Galera, eu não acho que o Kiku morreu. Kanjuro sim, porque é vilão. Aí o Kinemon, com o que acontece com ele posteriormente? Eu acho que tanto o Kiku quanto o Kinemon vão estar no churrascão de Wano. Ficaria surpreso se eles morressem realmente. Mas vamos detalhar. O Kinemon de bunda pra cima se tremendo me lembrou muito o Sop já sem forças lá no arco de Kuro. Volume 4, volume 5. Volume 5 mais precisamente, comecinho do volume 5. Quando o Sop ele tá de bunda pra cima, querendo lutar. É muito legal, né, que o Luffy até faz uma comparação entre o Kuro e o Sop. Quando o Luffy diz que o Kuro não chega aos pés do Sop. Mas o Sop não tem nenhum seguidor, os seguidores dele são 3 crianças. O Sop, ele é fraquinho, né? O Kuro é um cara com um bando pirata, uma estrutura, e não chega aos pés do Sop, porque o Sop tem aquilo que é necessário para ser um pirata, para encarar a vida de pirata, enquanto o Kuro foi um covarde, né? E aí o Kinemon tenta contra-atacar, ele vai tendo flashback, momentos como o Momonosuke, quando eles decidiram chamar um de pai, o outro de filho, né? Fazer essa relação aí para poder esconder a origem do Momonosuke. E dá muita dó, porque o Kaido, ele nem sente e enfia um espadão no Kinemon. É uma cena forte e o Oda foi inteligente mais uma vez por deixar na silhueta. E o Kaido diz, morra honradamente como um samurai, a derrota é sempre dura de aceitar. É legal que o Kaido ele tá fazendo o papel dele de um cara brutal e vilão. Eu preciso vencer o meu inimigo. Então ele enfia a espada lá. Mas ele diz uma frase de efeito bacana. Mas essas frases ainda não são o suficiente para tornar o Kaido carismático, tanto quanto a Big Mom, pelo menos. Eu queria que ele fosse mais carismático. Eu acho que ele faz muito bem, ele desempenha muito bem aquele papel do vilão implacável, muito poderoso, no shonen de porrada. Mas eu ainda quero ver mais características dele vindo à tona. E são características sutis, né? Ele dizer a derrota é sempre dura de aceitar. Será que o Kaido já sofreu derrota? Sim, a gente sabe. Tentaram executar ele na marinha, não conseguiram, porque o Kaido tem uma pele dura, impenetrável, não sei o quê.
Então eu quero ver mais como é que o Kaido lidou com derrota. O que é que forjou o Kaido para ele ser quem é hoje? Um beberrão emotivo que tenta se suicidar. E eu acho que isso vai vir através do flashback dele, que deve começar a se brincar no 1016, 1017. Bom, o Momonosuke ele pegou o sapinho da divisão Mary e é aí que ele começa a espalhar para todo mundo. Se veio a fake news no capítulo passado, né? O Momonosuke ele vem contando a verdade que o Ruffy tá vivo e que ele falou com o Momonosuke. Então a galera já começa a se encher de esperança, né? E é muito legal a postura do Momonosuke, que ele vai dando umas fungadas, ele vai chorando, mas ele manda a mensagem que ele precisa. Então, por mais que ele seja uma criança, ele tem aquele espírito de líder, né? Que a gente tanto quer ver, o novo Shogun de Wano. E ele diz, continuem lutando, mesmo se for difícil, mesmo se for doloroso, enquanto vocês estiverem vivos, lutem. E a gente vê os balões de diálogo do Ruffy embaixo d'água. Momo, diga pra todos, eu juro que vou vencer o Kaido. Será que o Ruffy usou o hack da observação e ele não viu apenas alguns segundos à frente, mas sim minutos e até horas à frente? A Madame Chiarly, ela consegue fazer umas previsões absurdas de anos na frente. Nascimento da Shirahoshi, destruição da Ilha dos Homens-Peixe, e eu acredito até que isso pode ser uma skill raríssima, rara ao ponto de só a Madame Chiarly possuir, do hack da observação. É uma skill do hack da observação que só a Madame Chiarly possui. Então, será que foi isso? Não sei. Eu acho que não. Para o Ruffy dizer que vai vencer o Kaido é mais uma fé nele mesmo. Que ele precisa vencer. E aí, como é que ele se comunicou com o Momonosuke? Então, galera, a gente viu que o Ruffy ele começou a entender algo na questão da porrada shonen. Que é usar o hack do rei para ele poder embeber o seu corpo. Ele revestir o seu corpo com o hack do rei. Então é uma evolução do hack do armamento. E ele conseguiu lá dar uns golpes mais brutos no Kaido. Então, hack do rei mais hack do armamento. Aqui, eu acho que foi hack do rei somado ao hack da observação. Por conta dessa comunicação, e é a comunicação de um rei. A mensagem chega para todos. Não foi diretamente pelo Ruffy, mas o Momonosuke foi uma ponte, né? Então, é muito despertado o Joy Boy. E é louco quando a gente pega o capítulo 1014 como parâmetro, porque o Ruffy, o Momonosuke, o Momonosuke ele sentiu uma dor de cabeça forte. E esse efeito foi sentido pelo Momonosuke e pelo Ruffy quando o Zunisha falou: os reis dos mares já não provocam dor de cabeça, nem na Shirahoshi, nem no Ruffy, nem no Oden, nem no Roger. Por quê? O que é que rola para essa diferença? Aí você fica pensando, será que o Ruffy ele é parte de alguma arma ancestral? E não o Momonosuke? Eu acho que é o Momonosuke. E eu acho que o Ruffy estava gritando de uma maneira mais desesperada para dar uma enxaqueca no Momo. E eu acho que também, aqui no caso específico desse capítulo 1015, pode ser uma coisa meio Kobe, no final de Marineford, que o Kobe começa a sentir um monte de voz e ele fica meio aperreado, né? Ele fica tenso. Então é um susto pro Momonosuke, é uma voz que vem dentro da cabeça dele, e o Ruffy gritando, falando alto. Então deu uma enxaqueca ali, uma dor de cabeça no Momonosuke, né? Mas é muito assustador. O Ruffy apagado, ele ainda tem uma presença, né? E aí tem um painel incrível com todo mundo recobrando a fé, quem tinha perdido a fé. Porque, por exemplo, Robin, Brook, eles ficam pensativos no capítulo 1014. E agora, eles esboçam um sorriso, né? O Frank, ele fica meio surpreso, mas agora ele tá rindo. Então, todo mundo, vamos pra cima, vamos lutar. E aí, o Kaido finalmente encurrala Shinobu e Momonosuke ali na periferia mesmo, né, da geografia de Onigashima. Quando ele vai dar uma tabocada, galera, que aflição, a Shinobu usa o Juku no Jutsu e ela apodrece, né? Ela causa uma erosão ali. Shinobu e Momonosuke estão caindo. Beleza. A gente vê logo em seguida que o submarino do LoL tá atuando lá embaixo. Então, além de resgatar o Ruffy, o bando do LoL que ficou no submarino, né? Lembrando que Beppo, Sati e Penguin estão aí em Onigashima. Mas lá no submarino tá o Jim Bart e outros membros, né? O timoneiro mascarado e pá. Então acho que Shinobu e Momonosuke vão pro navio. De repente eles ficam aí. Já pra tipo, velho, não vamos fazer o Momonosuke voltar pra guerra, né? Se ele volta pra guerra, ele corre um risco de vida. E se ele morrer, vai desmoralizar todo mundo, porque ele é a promessa, ele é o futuro de um ano. E aí, galera, por falar, né?
no Polar Tang, no submarino do LoL, ele acha o Ruffy. E caramba, tem mesmo uma pessoa ali. É uma voz no meio do mar. Não, tanto faz se é uma voz, salva o Ruffy, né? Então é muito interessante, galera, porque a voz do Ruffy, ela chegou pra muita gente, eu acho. Principalmente pra quem tava mais próximo, como essa galera do bando do LoL. Mas ela só é decifrável pro Momonosuke. Então isso é muito interessante. Eu queria muito saber a opinião de vocês sobre o Momonosuke tá ouvindo, é hack da observação, é a voz de todas as coisas, é o fato, não sei se é o fato, né? Mas é a possibilidade do Momonosuke ser parte de uma arma ancestral, que nem a Shirahoshi é uma parte da Poseidon. A gente sabe que a Shirahoshi é dita como a Poseidon, mas ela controla os Reis dos Mares, e os Reis dos Mares puxam a Noa, aquela arca. Então a arma ancestral é composta por 3 partes: a cavalaria, os Reis dos Mares, a carroça, a Noa, e o condutor, que é a Shirahoshi. Então o Momonosuke, ele pode ser o condutor de uma arma ancestral. Não sabemos se é Uranus ou Pluton, eu acredito que é Pluton. E aí aparece o Luffy brilhando. Ele tá brilhando mesmo, ou é a luz do submarino que tá incidindo sobre ele? Pode ser as duas coisas, né? O brilho do rei, mas eu acho que é a luz do submarino. A gente vê um outro painel também interessante com o Zeus surgindo no Climatact de Nami. E não é que ele tá surgindo no Climatact, ele agora é o Climatact. Como assim, velho? Eu não quero perder a minha nuvenzinha de bonezinho. Mas é interessante, o Zeus tá vivo e eu acho que ele vai ter formas diferentes. Ele será o Climatact de Nami, que é mais um dildo da Nami aí, né? E ele também pode surgir na forma de nuvenzinha de bonezinho. A gente vê, né, que a Big Mom acha que é um blefe do Momonosuke. Pô, como assim? Se o Ruffy caiu no mar, é morte certa. E ela que tá lutando com o Kid, né? E aí chega o LoL, como a gente tava prevendo, que seria Kid e LoL contra Big Mom, fazendo um revival do Kid e LoL versus Pacifista em Sabaody. Então o LoL diz, né? Quando você passa muito tempo com o Ruffy, você sente que de uma forma misteriosa ele sempre dá um jeito. Medo desse forma misteriosa, que eu não quero que nada seja destino. Como a gente falou no começo do vídeo, o Ruffy ele se torna Joy Boy por consequência dos princípios que ele defende. Luta contra a opressão, o carisma dele, né? Ele ser uma pessoa da paz, ele ser uma pessoa justa. O tipo de pessoa que o Ruffy se alia e aquela que ele vê como inimigo, né? Então isso tudo é que compõe o Ruffy enquanto um Joy Boy. Então, Kid e LoL versus Big Mom. Final do capítulo, um grito lá no topo do domo. Yamato, que no capítulo passado estava no 3º andar, subiu até o topo. Não tem ninguém aqui, mas ele vê o seu pai lá embaixo. Ele vê o Kaido e dá um grito. Ô Kaido! E o Kaido responde, é pai Yamato. E o Yamato termina o capítulo dizendo que veio para cortar esse elo, esse vínculo, que é o título do capítulo. Que pode ter esse sentido simbólico, né, do vínculo de pai e filho, mas também pode ser traduzido literalmente como corrente, né? Porque Yamato tinha sido algemado pelo Kaido, tinha umas algemas explosivas no corpo dele. Então, galera, como pai e filho vão começar a brigar, eu não sei se eles vão começar a brigar de fato já agora, mas eu acho que vai ter uma conversa, e essa conversa pode culminar num flashback, que pode ser um flashback de Yamato, com partes do Kaido. Mas eu acho que também cabe para ser um flashback do Kaido. Seria massa ver ele no Rocks, ou a gente só vai ver o Kaido no Rocks quando tiver o flashback do Rocks. Mas eu acho que assim, o Kaido ele apareceu no flashback de Oden, então é a participação do Kaido em um ano. Eu acho que agora pode ser um flashback de Yamato e o Kaido tem uma participação no flashback do próprio filho. Claro que tem a mesma idade que o Momonosuke teria se ele não tivesse sido transportado 20 anos depois pela Toki. Então vai ser bem interessante ver um flashback do Yamato, e o Kaido também pode aparecer posteriormente no flashback do Rocks em si. Gente, eu queria muito saber a opinião de vocês sobre tudo que a gente debateu, sobre Joy Boy, sobre a voz de todas as coisas, sobre armas ancestrais, sobre Sanji vs Queen, sobre o Zeus no Climatact de Nami, sobre Kaido, Yamato, a morte do Kinemon, Kikunojo, Kanjuro, morreram mesmo, essa galera tá morrendo mesmo, né? E é bom lembrar que são 3 bainhas vermelhas que não voltam mais, pelo menos, para essa guerra. A Ashura Doji se explodiu, Kinemon e Kikunojo desmaiaram agora, né? Mais que desmaiaram, foram perfurados, Kikunojo pelo Kanjuro e o Kinemon pelo
Kaido. Então temos ainda 6 bainhas vermelhas, né? Lembrando que o Inuarashi está lutando com o Jack, o Nekomamushi está indo para onde está o Perospero, o Raizou está lutando contra o Fukurokujo, né? Uma batalha ninja da Oniwa Banshu, no caso o Raizou ex-Oniwa Banshu. Kawamatsu e Izo estão indo com o Sanji ali, né? Estão agora no Grande Salão, se o Sanji chegou. Kawamatsu e Izo também chegaram. E o Denjiro sumiu. A gente falou no capítulo passado que ele é um Coringa, ele pode ser usado como o Oda quiser, ele pode aparecer onde for. Agora, onde será que ele vai aparecer? Como ele teve uma relação com a Hiyori, quando ela vira com Murasaki, aquilo tudo, eu acho que ele pode dar de cara com a Hiyori e mostrar que foi ela que ajudou os Bainhas Vermelhas ali no final do capítulo 1004. Agora eu quero saber de vocês. Diz pra mim o que eu não sei. Diz aí nos comentários e até a próxima.